E olha que bacana, que isso aqui é complemento, viu? Então vimos lá a limpeza de pele, conceito, passo a passo, indicação, contraindicação. E agora nós vamos entrar na parte de controle de oleosidade. Eu falei que a limpeza de pele é um tratamento voltado para pessoas que têm acne ou que têm muita produção de sebo, não é verdade? Então, a partir dessa linha, a gente vai fazer o controle de oleosidade. Então, o cliente chegou para você, ele quer fazer limpeza de pele, você vai fazer uma avaliação. Tem pessoas que têm, por exemplo, pele mista e não tem a necessidade de ter um acompanhamento semanal. Tem pessoas que tá dando picos hormonais, ou tem ovário policístico, ou então tá na adolescência, que é importante que a gente acompanhe aquele paciente toda semana. E aí que a gente entra no controle de oleosidade. Com o controle de oleosidade, a gente vai montar um programa de tratamento. Então a gente vai juntar a limpeza de pele mais o controle de oleosidade para poder fazer um programa de tratamento para aquele cliente. Então ele vai chegar para você, você vai avaliar. Então fez a avaliação, tá vendo que ele precisa de sessões, de um acompanhamento mais intenso nosso, você vai oferecer para ele a limpeza de pele mais o controle de oleosidade. O que é o controle de oleosidade? O controle de oleosidade são sessões semanais que nós iremos fazer, né, nesses clientes, com a finalidade de controlar a oleosidade dessa pele. Quando a gente começa a controlar a oleosidade dessa pele, a gente evita o surgimento de acne comedogênica ou de acne papulosa ou pustulosa. Associado a isso, nós utilizaremos ativos ou eletroterapias. Então a gente vai controlar aí tanto a inflamação quanto a proliferação de bactérias e a produção excessiva de oleosidade. Então o controle de oleosidade consiste nisso, em controlar os aspectos, né, os pilares da acne, da fisiopatologia da acne. Nesses procedimentos, o tempo que você vai ficar com o cliente, ele é metade do tempo de uma limpeza de pele. Então, se sua limpeza de pele dura 2 horas, aqui você vai ficar 1 hora. Se sua limpeza de pele dura 1h30, você vai ficar uns 40 minutos, por aí. Então, vamos estimar aqui duração de 40 a 1 hora, tá? Então, o seu procedimento, o seu controle de oleosidade, ele tem que durar em torno de 40 minutos a 1 hora de relógio. O valor vai ser metade do preço que você vai cobrar para uma limpeza de pele. Então, se na sua limpeza de pele você cobra R$100, aqui você vai cobrar 50. Então, o preço pode variar de R$50 até 160, vamos botar aqui, até R$160. Claro que aqui o preço, né, a gente ainda vai conversar sobre isso, mas depende da região, depende dos materiais que você vai utilizar, da eletroterapia que você vai utilizar. Tudo isso a gente vai ver quando a gente for lá falar de valores, né, valores de procedimentos. Mas lembrando que pode fazer um programa de tratamento. Então você junta a limpeza de pele mais o controle de oleosidade. Então o cliente chegou para você, vai fazer a limpeza de pele, vai fazer 3 sessões de controle de oleosidade e depois uma nova limpeza de pele. E assim por diante, tá? E aí você vai acompanhando ele. Ó, o passo a passo, tá aqui, simples, bem simplesinho. O passo a passo do controle de oleosidade vai ser praticamente o mesmo da limpeza de pele. Só que a gente não vai ter nem a extração, nem a emoliência e nem a esfoliação. Vamos ver aqui. Então, primeiro a gente vai higienizar. Então, não se esqueça de higienizar as mãos do cliente e depois higieniza a face. A mão a gente vai higienizar com álcool 70 e o rosto a gente vai utilizar um higienizante. Depois a gente vai verificar se tem a necessidade de fazer a esfoliação. Vocês lembram lá da aula de renovação celular, aquela parte lá que as células, os nossos queratinócitos, eles saem da camada basal até chegar à camada córnea. Isso aí se chama processo de turnover, processo de renovação natural da nossa pele. Tá lembrada? Então, esse processo ele dura de 28 a 30 dias. Algumas literaturas elas falam que dura 55, 71, mas assim, o que está convencionado, o que a gente
o que a gente aderiu foi de 28 a 31 dias. Então, tem que respeitar esse processo aí. Se a gente ficar fazendo muita esfoliação, a gente acaba prejudicando essa renovação celular. Isso não é bacana, além de poder gerar um efeito rebote. Então, quanto mais você faz a esfoliação na pele, mais o corpo vai produzir, e aí você vai ter um efeito rebote. A gente chama de efeito rebote, é o efeito contrário ao efeito esperado. Então, poxa, eu tava querendo deixar a epiderme mais fina, mas ela ficou mais espessa. Por quê? Porque você esfoliou demais. Então, você remove, o corpo vai começar a trabalhar mais, produzir mais, e isso aí acaba gerando o efeito contrário, um efeito rebote. Então, muita atenção a essa esfoliação, tá? Então, a esfoliação você pode fazer uma vez no mês, de 15 em 15 dias, ou uma vez na semana, a depender da avaliação do cliente. Então, você tem que ver a pele do cliente. É uma pele muito espessa, aí você pode fazer uma vez na semana. É uma pele mais fina, você faz uma vez no mês. É uma pele mais ou menos de 15 em 15 dias, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, de uma vez na semana, ou 15 em 15, ou uma vez no mês, tá? Então, a esfoliação, a gente tem que avaliar a pele. E aí, você determina se aquela pele, ela te dá a condição de ser esfoliada uma vez na semana, ou de 15 em 15 ou uma vez no mês. Então, respeita esse processo aqui, tá? Então, aí, voltando ao passo a passo. Você fez a higienização, fez a esfoliação, você vai tonificar essa pele para poder equilibrar o pH da pele. Lembrando que o pH é ácido. E aqui você vai escolher um tônico adstringente, a mesma coisa. Por quê? Por que um tônico adstringente? Porque você vai regular o pH dessa pele, então vai deixar esse pH ácido, mas você vai ter ativos adstringentes que vão controlar a produção de sebo, né? Vão controlar as glândulas sebáceas para não ficar produzindo aí exageradamente. Então, tônico adstringente. Depois que a gente passar o tônico, nós vamos observar se aquele cliente ele apresenta pústula. Pústula é aquela acne que está com pus. Então ali a gente já teve a defesa do nosso corpo, o nosso corpo já reagiu e aí por isso nós temos a presença do pus. Se tiver pústula, a gente vai drenar, é o que a gente chama de drenar. Então você vai pegar uma agulhinha de insulina, vai fazer um pequeno furinho e retirar aquele pus que está ali dentro. Isso aí é opcional, por isso que eu coloquei um asterisco. Porque você vai fazer se você quiser. Se você não quiser drenar a pústula, você vai colocar ativos secativos. E aí os ativos eles vão agir fazendo aí esse efeito. Geralmente é legal a gente drenar a pústula porque quando tem aquele puzinho, os clientes querem ficar, né? Espremendo. Então assim, uma tentativa de não infeccionar é a gente drenar no consultório. Então, o cliente chegou, a gente está na parte do controle de oleosidade, a gente vai drenar aquelas pústulas. Senão ele vai mexer em casa e aí pode dar infecção, pode ter acne por escoriação e por aí vai. Então, é melhor a gente drenar a pústula e depois a gente vir com um bactericida, né, um antisséptico, uma alta frequência, do que ele ir para casa, porque o secativo ele vai agir, mas ele vai precisar de um tempo maior, tá? É só por questão de estética, né, que as pessoas acabam não gostando, e aí a gente retira logo aqui no consultório e o cliente não vai ficar em casa futucando, é só por conta disso. Mas se você não quiser drenar, você pode colocar só o secativo. Então, aí nós temos, né, higienizar, fazer a esfoliação, tonificar, drenar a pústula, depois a gente vai vir com alta frequência. O alta frequência nós vamos ficar de 3 a 5 minutos no rosto, ó, com o efeito dele bactericida. E vai, ó, fazer o alta frequência. Depois do alta frequência, se você não tiver alta frequência, você pode usar o antisséptico, viu? Então, não tem uma alta frequência, vai passar um cosmético antisséptico para poder controlar aí a proliferação de bactérias.
Depois a gente vai para a máscara. E aí na hora da máscara você vai escolher. A gente vai falar de máscara, temos várias opções. E aí a gente vai escolher o que a gente vai querer. Se a gente vai querer uma máscara de argila, uma máscara hidratante, uma máscara secativa. Tem uma infinidade aí no mercado, bem bacana para a gente escolher. Depois tonifica de novo para poder regular o pH dessa pele e protetor solar. Então percebam que é mais rápido. Quando a gente faz o controle de oleosidade, é mais rápido. Então a gente vai higienizar essa pele, vamos esfoliar se preciso, se necessário. Se você pegar uma pele que você, não, essa pele ela é mais fina, então eu vou esfoliar uma vez na semana. Quando chegar aqui no controle de oleosidade, você vai pular a parte de esfoliação. Então você vai higienizar, vai tonificar e vai ver se vai drenar alguma pústula. Se tiver pústula, se não tiver pústula, passa para o alta frequência e depois máscara, certo? Então vocês vão pulando, ó, perceba que a gente não vai seguir sempre, não, a gente vai avaliar. Cada caso é um caso. Então o cliente chegou, ó, essa pele ela é muito espessa, eu preciso esfoliar uma vez na semana, então eu vou fazer a esfoliação. Ó, essa pele é muito fina, vou esfoliar uma vez na semana ou uma vez no mês. Então você vai pegar o cliente e não vai fazer a esfoliação. Você vai seguir o passo, mas vai pular a esfoliação. E aí, dessa forma, a gente acaba criando protocolos personalizados, porque a gente vai entender a necessidade da pele daquela pessoa e com base nisso a gente vai nos orientar, né? A gente vai seguir uma linha. Então, a esfoliação, né, tem um asterisco aí, pode ser uma vez na semana, de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês. Então, até aqui, ó, outro exemplo. O cliente chegou para você, a esfoliação dele deve ser feita de 15 em 15 dias. Então, você fez a limpeza de pele, na outra semana você não vai esfoliar, você vai fazer o controle de oleosidade sem a parte da esfoliação. Na outra semana, ele vai voltar para o controle de oleosidade de novo, você já vai fazer a esfoliação. Na outra semana não, e na outra semana a limpeza de pele. Entende como você pode ir mesclando? Então a higienização, né, relativo. Depois você vai tonificar, depois drenar a pústula, lembrando que tem que ter pústula. Se não tiver pústula, você não vai ficar extraindo os comedões. Não, isso aqui é para pústula, é para caso específico, tá? Então a Nath tá com a pústula, então eu vou drenar. Então a agulhinha de insulina, faz um furinho e retira aquele pus. Se não tiver comedão, ele vai esperar dar a próxima limpeza de pele, certo? Então aqui é pústula. Se tiver pápula, não vai fazer nada. Você vai passar secativos, anti-inflamatórios, o alta frequência, um antisséptico, mas esse drenar aqui é só para pústula, só para pústula. Se não for pústula, você pula essa etapa. Aí depois vem o antisséptico, ou alta frequência, ou o LED. Vocês podem utilizar também o LED azul. Depois a máscara, aí a gente vai escolher, né, de acordo com a necessidade dessa pele. Tonifica de novo e encerra com o protetor solar. E aí assim a gente fecha a nossa parte de limpeza de pele. Vejam aí se ficou tudo explicadinho. Então eu já falei conceito, falei o passo a passo, indicação, contraindicação, controle de oleosidade para a gente poder unir a nossa limpeza de pele e aí fazer, né, bolar um programa de tratamento para os nossos clientes. Lembrando que tem essas partes aqui que estão em asterisco que a gente precisa fazer uma avaliação. Mas aí hoje fechamos o módulo de limpeza de pele. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Porque eu não quero ninguém com dúvida, viu? Então manda aí pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder.